Olá, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, que para nós é sempre um motivo de muito orgulho. E dentro de instantes terá início a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. E se você não puder comparecer no plenário para acompanhar de perto esta audiência pública, você pode nos acompanhar sintonizando o canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube. A audiência pública da LDO começa em instantes. Até já! Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento ao dispositivo no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Marcos Roberto Silva Tinho, vice-presidente da Comissão de Finanças. O vereador Jair Ferreira Lucas, Jair do Bar, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E o senhor Wilney José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Fica à vontade, fica à vontade. Dando início aos trabalhos dessa audiência, convido o senhor Wilney José Fraga, secretário municipal de Planejamento, para a apresentação das diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2026. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, demais membros, vereadores aqui da comissão, os vereadores aqui presentes. É uma grande satisfação sempre voltar a esta casa, a grande representante real do povo, que a gente tem muito orgulho e muita alegria. E a gente está aqui para dar cumprimento aí à apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquilo que estabelece os padrões para a elaboração do orçamento. Aqui é a base legal que a gente gosta sempre de insistir. Então, a Lei 4.320/64, que é a nossa Bíblia dos Orçamentos, a Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica do Município de Cubatão, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como o presidente citou aqui, o artigo 48, as normas do Tribunal de Contas e as normas da Secretaria do Tesouro Nacional. O que é a Lei de Diretrizes? Na realidade, ela estabelece aí quais são as metas e prioridades para o ano seguinte. Este ano de 2026, em particular, até por uma questão que aconteceu lá atrás, há uma dicotomia entre a LDO e o Plano Plurianual. A Lei de Diretrizes do ano de 2026 vai estar inserida no Plano Plurianual que nós vamos fazer ainda, mas ela já está prevendo isso, tá bom? Então, regulamenta as transferências, regulamenta também os valores aos entes públicos e privados. E, evidentemente, é a coisa mais importante, o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Aqui, a lei do exercício de 2026, ela vai ter, já por uma determinação, 2,5% da receita corrente líquida apurada, e aí há uma modificação importante, ela vai estar ligada à apuração do exercício anterior, vai ficar uma coisa muito mais fácil, inclusive para saber quanto é esses 2% para a alocação das emendas parlamentares. Os vereadores vão ter clareza, evidentemente, com mais facilidade do quanto serão destinados de emendas impositivas. Porque o orçamento, a finalização do balanço de 2024 já é findo e todo mundo já sabe qual é a receita corrente líquida. Tá bom? E temos 0,5% aí de reserva de contingência, que será para passivos contingentes imprevistos, e, inclusive, para qualquer necessidade de apoio aí ao equilíbrio da Previdência Social dos servidores públicos. Nem sempre a gente precisa disso. O orçamento tem consignado os valores totais que a Previdência precisa para evitar qualquer problema. O recurso para o terceiro setor, como havia já citado lá no início, vai ser no máximo de 1%. Então, é importante que já tenha em vista o quanto destinado para o terceiro setor
que a gente pode colocar 1% da receita corrente líquida apurada. Aqui os princípios orçamentários que a gente gosta de citar, mas eu gostaria de estar citando especificamente o princípio da unidade. Então, o orçamento é um só, ele agrega todas as receitas e despesas necessárias e vários outros princípios ali que a gente pode estar apresentando. Mas o da unidade e da legalidade, vereador, é uma das coisas mais sagradas que a gente tem. A gente só faz aquilo que a lei nos permite. Esse é o ciclo orçamentário, ele nunca acaba, né? Ele acaba um, inicia outro, né? A LDO inserida aí nesse grande processo, PPA, LDO e LOA, PPA para planejar, LDO para orientar e a LOA executa exatamente as políticas públicas que a gente tem do governo. Mais algumas definições, e aqui a gente busca a sincronia com o plano plurianual. E após a elaboração e encaminhamento que nós fizemos aqui a esta casa em 15 de abril, nós estaremos aguardando a aprovação e vamos inserir essa aprovação no PPA, que vai ordenar os próximos 4 anos. Este é o conjunto da compatibilização. O próximo PPA de 26 a 29 vai estar com LDOs em todos os exercícios e a LOA também em todos os exercícios. Esse é o ciclo, estamos aqui na fase de elaboração, a aprovação por parte desta casa, faremos a execução e depois fazemos a avaliação. A prestação de contas é feita geralmente pela Secretaria de Finanças, né? E é importante que se tenha um acompanhamento justamente para comparar as metas com aquilo que a gente conseguiu executar. Vamos apresentar as receitas, então a previsão para as receitas seguiu esta metodologia, né? Nós seguimos o PIB, a variação do ano anterior, e aí a evolução que o PIB tem, com projeções, inclusive, feitas pelo Banco Central. Quem faz essa metodologia é a Secretaria de Finanças, tá? Mas o IPCA, a previsão de fechamento de IPCA em 25 é de 5,68, mas o Banco Central tem pressionado bastante, inclusive com a alta dos juros, para tentar conter a inflação e manter nessa faixa de 4,40. Nós estamos trabalhando com essa previsibilidade do Bacen. A inflação ali, tentando equacionar dentro dos 3%. Aqui os valores destinados. Prefeitura, 1 bilhão e 800. Lembrando que dentro deste 1 bilhão e 800 estão todas as transferências financeiras, incluindo a esta casa, que são os 12º, e também aquilo que a gente transfere para o Fundo de Previdência, que é a nossa parte, né? A Caixa de Previdência, os 48 milhões aí apresentado, é a receita própria da Caixa, aquilo que ela arrecada por parte de empregado e empregador. Aí a parte de saúde, né, que é mais ligada a eles. CMT, receita própria, apurada, e aí o Fundo de Previdência, né, a receita que eles arrecadam com relação a empregado e empregador também, quanto que o servidor contribui com o Fundo de Previdência e quanto a Prefeitura contribui com a parte dela. Tá? Independente da transferência financeira que está inserida naquele valor de 1 bilhão e 800, que é para o reequilíbrio da massa, que é aquela massa deficitária, que foi mais antiga e que não tinha equilíbrio. Nós temos 2 resultados importantes, que é o resultado primário, que indica aí os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos, compatibilizando com as receitas primárias e despesas primárias, que são aquelas que tiram os resultados financeiros. A receita e a despesa financeira são tiradas e aí eu tenho a apuração primária. E o resultado nominal, que é a diferença simples, é para diminuir a dívida. A ideia de gerar resultado primário e resultado nominal é para que a gente tenha fôlego para estar sempre diminuindo qualquer dívida que o poder público tem. E a gente, apesar de Cubatão ter uma situação muito privilegiada, que a gente não tem empréstimos, né, mas nós temos sim parcelamentos outros que foram feitos ao longo da história e que a gente honra direitinho. Não só precatórios, mas como também alguns outros parcelamentos, como nós fizemos em Sabesp e regularizamos a nossa situação perante essa entidade. Eu pediria desculpas aí, porque a ideia de mostrar esse quadro é para mostrar os detalhes dos números, né? Mas os valores ficaram bem pequenos, né? Mas eu deixei essa documentação para esta casa ter a chance de estar acompanhando.
começa ali com 25, a receita total de 1 bilhão e 800, e aí a lei exige que a gente trabalhe com valores correntes e valores corrigidos. É claro que leva-se em consideração um processo inflacionário. No passado, até 1994, era possível corrigir o orçamento. Como assim? A gente inseria o processo inflacionário durante o exercício. Hoje a gente não pode mais fazer isso, né? Mas a gente mostra o quanto seria a moeda atualizada. Então, o que seria 1.800 passaria a ser realmente 1.879 a preço de compra, né? Então, a lei nos obriga a mostrar isso. Esse quadro é um quadro bastante detalhado e mostra quanto de resultado primário e resultado nominal nós deixamos, mas esse quadro ficará aqui para esta casa poder fazer a análise, tá bom? Aqui uma coisa importante. A LDO ela tem a obrigação de mostrar para esta casa o quanto de renúncia e quais a compensação que nós estaremos implementando. Renúncia de receita. É claro que as renúncias que a gente chama na Lei de Responsabilidade Fiscal são aqueles incentivos que a gente tem. O bom empreendedor, né, o desconto daqueles aposentados que não pagam o IPTU, né, tudo isso é levado em consideração e mensurado. Quanto é? Quanto dá? E como é que eu vou criar a medida de compensação? Essa informação da medida de compensação, quem nos fornece é a CEFIM, né? Ela vê como é que ela vai mitigar esse impacto, e aí é geração de novos levantamentos com relação ao IPTU, como por exemplo a questão ali da Petrobras, que tinham áreas novas e que não eram tributadas. Eu gostaria de trazer uma notícia bastante boa e bastante significativa para casa, porque Cubatão saiu daquela questão do ostracismo, de orçamento participativo só de faz de conta, né? Lá atrás, bem lá atrás, a gente não tinha instrumentos para melhorar. Nós estamos melhorando significativamente, vereador, bastante bem. Vou passar. Olha, a partir do decreto municipal 11.683 de 2022, a gente insere o orçamento participativo online. E todo mundo ficou meio preocupado. Será que todo mundo vai participar no online? Aí, em 2023, a gente deu mais ênfase, né? E em 25, no mês de março, ocorreu a consulta pública referente à LDO de 2026. E aí vem as notícias boas. Aqui era onde a população podia estar fazendo. Eu tive o início de uma participação com uma servidora que nos ajudou por demais, que foi a Fátima. Lá atrás, como começou, foi uma precursora, e eu gosto de dar crédito a quem tem direito do crédito, porque ela foi pioneira e a gente está seguindo esse legado, né? Pode passar. Durante essa consulta pública, nós tivemos, no ano passado, uma participação de 300 e poucas pessoas. É pouco. A gente estava muito constrangido com essa participação, vereador. Muito mesmo. E aí, nós começamos a incentivar, utilizamos-se de uma cadeia de WhatsApp dos servidores, inclusive pedindo ajuda, para que todo mundo participasse. Questão de ordem aqui, secretário. Pois não. Vou pedir desculpa a todos os presentes, vou ter que me ausentar. Convido o vereador Tinho para assumir a presidência. Perfeitamente, presidente. Obrigado. Continua com a palavra o secretário. Muito obrigado, vereador. Então, aí nós tivemos uma enquete, nós conseguimos ter de 336 no exercício, nós passamos a 1.062 pessoas participando e mais 58 de fora do município, que não moram mais aqui, mas que fizeram questão, em função da divulgação, de participar da vida da cidade. Então, 58 pessoas votaram de fora. E o nosso sistema consegue identificar isso, né? Então, nós tivemos um aumento de participação de 772% agora. Parece pouco, 1.120, mas para quem teve 300 num ano, mudança de para 1.000 e pouco, para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação. O que nos incentiva a melhorar mais ainda e, quem sabe, a gente chegar a ter uma participação audaciosa, hein, para pelo menos metade da cidade. Esse é o nosso foco
e nosso objetivo. Aí vem a apuração, né? Para nossa surpresa, mas não para a surpresa da situação atual do próprio país, e não só de Cubatão, a maior incidência de solicitação foi para a área de segurança, né? Então, aí 21% dos votantes votaram para segurança. Aqui, nessa parte da LDO, as pessoas eram convidadas a votar na área de atuação. Escolhido as 3 áreas, essas 3 áreas vão ter 3 objetivos, 3 ações que serão votadas na LOA, né? A Secretaria de Segurança, que foi a mais votada, vai ofertar 3 projetos dela. A população vota nos 3 projetos. E aí a gente destina recursos específicos do orçamento participativo. No ano passado, nós destinamos mais de R$1 milhão. Curiosamente, proporcionalmente falando, a cidade vizinha aqui, que tem um orçamento de quase 7 bilhões de recursos, ofertou 4,5 milhões. Né? Então, para nós, que temos um orçamento bem menor, proporcionalmente estamos ofertando muito mais. E a gente vai ofertar mais recursos para esse ano. Então, segurança, depois nós temos saúde e educação, né? Então, as 3 áreas que foram elencadas foram essas. Mas temos outros gráficos aí mostrando todas as áreas e as 3 inseridas, e cada participação de cada área. Aqui uma outra maneira de apresentar os gráficos, só que demonstrando quantidades, não só em percentual, mas quantas pessoas votaram especificamente naquela área. Aqui, como é que nós divulgamos? A gente usou o site da Prefeitura, o site do Orçamento Participativo, que nós criamos dentro do site da Prefeitura um link para um site especial, as redes sociais, que foram de grande valia. Nós colocamos 5 faixas grandes em zonas de alta circulação, alguns locais de fixação dos cartazes de divulgação da LDO, as 14 unidades de saúde da família e todas as outras áreas públicas que nós pudemos identificar com cartazes. E aí a gente tem uma série de fotos, né, que vão mostrar para vocês qual era a faixa, né, como é que ela apresentava, como é que se votava, os banners e os cartazes que foram afixados, um que era no Instagram, como é que apresentava, o outro no Facebook, e os cartazes que foram impressos, e a gente não teve preocupação de colocar de imagem, nós colocamos em tudo quanto era lugar, para as pessoas terem a oportunidade de saber a oportunidade que tinham, que era de imagem. Olha, aqui a gente demonstra as afixações em locais bastante importantes. Faixas, está vendo? Em conjuntos habitacionais, que eu acho que dá visibilidade. E aqui eram os contatos que nós disponibilizávamos. Site, e-mail, telefone, qualquer coisa que tivesse dificuldade para votar, não sabia votar, ligava para nós que a gente já ajudava. Bom, aqui algumas coisas que a gente coloca como grandes conceitos, né? Toda vez que a gente quer atingir, a gente quer o equilíbrio, receita igual a despesa. Eu sei que é utópico, é difícil de a gente atingir isso, mas esse é o nosso grande objetivo. As receitas, quando a gente tem dívidas pressionando, a gente precisa buscar pagar, é por isso que a gente gera recursos lá do resultado primário e nominal para pagar a dívida. A busca do objetivo é o equilíbrio para atingir essa balança aí que a gente mais quer, receita igual a despesa. E é isso aí que a gente tinha a apresentar, presidente, que ficamos à disposição. Secretário Wilner, agradeço pela explanação. Antes de eu abrir a palavra para os vereadores e as pessoas presentes, o gráfico ali mostrou surpreendentemente a questão da segurança pública. Sem dúvida. Tá? Apesar de hoje ser um assunto que é mais abordado, a segurança pública, mas na frente da saúde é engraçado isso. Exatamente. Nós ficamos surpresos porque saúde sempre foi um grande destaque e a gente sabe que é óbvio, mas quando a preocupação da população começa a ficar, e era uma distância grande em quantidade de pessoas,
a gente percebe que eles estão muitíssimo preocupados com segurança pública. Eu me lembro que na última audiência, ainda no governo passado, não tinha tanto essa diferença de... Não. Em Não era relação... segurança, era serviços públicos. Que foi elencado saúde, educação e serviços públicos. Era diferente, era zeladoria, né? Exatamente. Era diferente. Bom, me parece que a segurança pública hoje e a saúde, um pouco menos a educação, ainda não é uma pedra no tendão do governo. Acredito que deva ser de quase que todos os governos. Também acho. Mas, dentro dessa condição, e o senhor como secretário de Planejamento, o que tem, ou o que está se estudando para ser feito em relação ao planejamento de melhorar essa condição de investimento na segurança pública? Então, aos últimos anos, assim, os gastos com saúde e educação, eles sempre foram assim, bastante atendidos, tanto que Cubatão tem um índice bastante alto de gastos, quando a Constituição obriga que a gente gaste no mínimo 15% com saúde, a gente sempre tem muito acima de 20%, né, o que é bastante significativo. A educação, sempre muito acima de 27%, 28%, quando deveria ser 25%, o mínimo, então a gente está dentro de um bom patamar. Mas na segurança pública, quando a gente percebe essa preocupação, a gente também percebe que o governo tem dado uma ênfase bastante grande com relação ao monitoramento, com câmeras, ampliando o sistema de câmeras, que a questão preventiva da segurança, eu ainda acho que é o melhor negócio, é a melhor forma de implantar a política pública. Então, estamos demonstrando que estamos no caminho certo, ampliando os olhos da administração pública e dando uma ênfase bastante significativa na Guarda Civil Municipal. A palavra está aberta para os senhores vereadores. Dois. Tá ligado? Tá? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Presidente, vereador Tinho, vereador Jair do Bar, professor Wilner, Ronaldo, aqui, companheiro de parlamento. Eu faço questão de participar da LDO, também porque eu acho que é uma das, se não for a mais importante, audiência e a necessidade de um vereador estar presente, né? Você tem o papel de fiscalizar os recursos e você precisa saber que recursos você vai fiscalizar, né? Então foi bastante claro, né? Não tem muito o que perguntar, mas só uma discussão mesmo política, né? Para a gente... Quando eu vejo aquela balança ali, eu vou começar pela anotação final de receita e dívida, e ao mesmo tempo eu ouço que a cidade vizinha tem 7 bilhões, e a gente tem quase 2, mas se a gente for ver por conta do número de habitantes, a gente tem bastante recurso, né? E aí a gente precisa transformar esse recurso, esse investimento precisa voltar através de política, de resultados, né? E aí, ouvindo aqui atentamente, as audiências foram feitas na questão do orçamento, o que a população carece, segurança pública. E não é difícil de compreender por qual motivo essa política ela é uma das mais, né, gritantes hoje no país inteiro, por infelizmente sermos o país da impunidade, né? Saúde, recentemente estive conversando bastante com o prefeito César Nascimento, e é um compromisso que o prefeito tem de dar uma cara diferente para a saúde da cidade, e ele já demonstrou esse interesse através de cobrança, de discussões, de fiscalizações. Isso aí é o papel do gestor da cidade, né? E ele vem desenvolvendo isso. Um número que me chama a atenção, 1% ao terceiro setor. Eu queria que o senhor explanasse isso para a gente. E esses 48 milhões
previsto para 26 da Caixa de Previdência. Eu queria que o senhor desse aqui para a gente, se o senhor tem essa habilidade por ser professor, explanasse para a gente como é investido esses 48 milhões da Caixa de Previdência, até por conta que a gente tem diversas queixas da Caixa de Previdência, né? É isso, por enquanto, isso. Perfeito, vereador. Então, o 1%, primeiramente, né? Há necessidade, uma determinação constitucional, que a gente não dê no orçamento simplesmente valores livres, né? Porque a entrega ao terceiro setor, neste caso, é questões de subvenções, auxílios, né? Então, há uma necessidade de se estabelecer um parâmetro. E a lei maior falou isso. Eu não posso simplesmente no orçamento colocar sem nenhum controle. Então, a maioria sempre estabelece 1% da nossa receita, é um valor bastante significativo, né? Então, primeiro é um parâmetro real. A determinação se ele é mais ou menos interessante, aí a execução vai se mostrar e a gente pode corrigir para frente. Mas a lei tem que estabelecer algum parâmetro. Com relação à aplicabilidade dos 48 milhões, vereador, assim, eu vou lhe falar tecnicamente. E aí me permita, até por ter sido presidente de uma autarquia similar àquela que deu origem à de Cubatão, né? A CAPEP de Santos, na realidade, a lei da CAPEP que criou a lei daqui da autarquia de Cubatão. Como é que ela funciona? Ela é uma autogestão, né? O que ela é? Ela é uma intermediária de recursos, onde ela recebe recursos e paga por serviços. O que a gente entende é que saúde é gasto ascendente. Você não tem controle, porque as técnicas mudam, os custos aumentam, é bem difícil. Esses 48 milhões são frutos da folha, né? É oriundo daquilo que é descontado do servidor e mais a parte do empregador. Se ela é o suficiente, precisaria ter um estudo lá da Caixa, né? A gente não tem essa visão aqui, até porque a autarquia tem orçamento próprio e execução própria, né? Mas eu posso lhe falar por experiência passada. Os valores nunca são suficientes, né? Por causa do aumento dos custos, a pressão que é feita. E a gente sempre tem uma demanda reprimida. As pessoas precisam de exames, uma série de coisas. A parceria com os médicos, muitas vezes, não acontece. Porque hoje em dia, não estou desmerecendo categoria nenhuma, pelo amor de Deus, mas porque a falta de segurança, às vezes, impõe que muitos médicos se socorram de muitos exames. E, às vezes, o sistema não mostra... Por exemplo, você fez um exame clínico de sangue completo há 2 meses. A diferença é quase nada. Mas o outro médico que você vai pede tudo de novo. Portanto, pressiona os custos. Há uma necessidade de uma gerência em cima disso. A disponibilidade dos resultados individuais da pessoa num prontuário, para que qualquer médico possa consultar. Auditoria, né? E aí você melhora a gestão, né? Mas eu entendo, é muito difícil essa situação com relação às autogestões, né? Estou falando exclusivamente como técnico, não estou falando questão política, não é isso. Mas tecnicamente é muito complicado. Em contrapartida, qualquer plano de saúde que a gente possa falar, quando a gente fala como é que um plano de saúde é administrado, ele não é mais administrado de caráter individual, é sempre em grupo. E quando a gente fala de grupo, a gente está falando de sinistralidade. Como é que um plano calcula o custo? Por sinistralidade. O que significa isso? A quantidade de utilização do grupo. Então vamos imaginar que nós temos um grupo de 100 pessoas. Nesse grupo, uma pessoa fique, infelizmente, internada 3 meses na UTI. Os custos dessa pessoa são divididos pelos 100, o que eleva o custo lá nas alturas. Então, um plano de saúde que, num grupo, possa ser de vou chutar assim, só para exemplificar, R$100, mas no ano seguinte eu posso ter um aumento de 100%, por causa da utilização do grupo. Então, também é difícil. Mas quando a gente fala a nível de servidor público, os poderes aquisitivos não são ilimitados. Cada servidor tem um padrão e é difícil colocar um plano, às vezes, disso. Ainda é a melhor forma, a autogestão? Ainda é, porque ela é subsidiária, queira ou não queira, né? Então, mas há necessidade do quê? Da gente criar instrumentos
de melhoria da utilização. Acho que é uma grande saída, né? E aí a gente precisa auxiliar, né, a Caixa, e quem está lá hoje é muito preocupada com tudo, né? Eu tenho certeza, a doutora Andréa tem feito um trabalho de muita preocupação e tentar melhorar mais ainda. Às vezes a gente precisa utilizar-se dessa circunstância, vereador, de planejar atendimento, até porque o custo pressiona, como aquilo que eu falei da utilização de muitos exames. Só mais uma, presidente, o senhor autoriza? Fica à vontade. O senhor falou das dívidas que nós temos, né? Essa é uma pergunta que serve para o senhor, serve mais, principalmente serve para o secretário de Finanças, né? Mas se o senhor, como técnico, puder nos responder, até mesmo para a gente ter parâmetros, né? Nós temos ainda bastante dívidas, porém elas todas negociadas, né? Perfeito. O senhor consegue dizer quanto a gente tem de dívida hoje, quanto a gente tem Caçabesp e quando a gente termina isso? O senhor tem isso? Não tenho, vereador. É só finanças. É porque isso daí é estabelecido, apurado, no final, dentro do balanço patrimonial, né? Aqui a gente não, essa parte da LDO não leva em consideração isso, eu não teria esse número para lhe passar agora. Mas a gente sabe o seguinte, uma das coisas que nós não temos são empréstimos bancários. Isso é uma pressão gigantesca, empréstimos mesmo, né? Nós não temos isso, Cubatão não tem operação de crédito. Mas esses equacionamentos de dívidas são dívidas assim, em montante, estocado, mas diluído ao longo do tempo, de maneira que o fluxo de caixa atende perfeitamente. É uma situação bastante, não vou dizer a palavra confortável, que parece que é desleixo. Não, bastante equacionada. Então, eu acho que é bem legal. Mas o secretário de Finanças teria os dados direitinho para lhe passar. Tranquilo. Tá bom? Só para a gente ter mais assunto para discutir. Não, perfeito. Eu acho que é importante a gente deixar até registrado. Secretário, nós estamos falando da Caixa, que hoje é um problema sério, que precisamos resolver, e tenho conversado bastante com o prefeito a respeito, até porque há uma preocupação com o funcionário no modo geral. Nós temos aí a questão de implantação do Instituto, nós temos, né, algumas situações, dentro delas, aquela que você acabou de citar, da diferença do que era a Caixa no passado em relação ao plano de saúde, e é hoje que o prefeito também tem se esforçado para buscar uma solução, não sei se através de outras parcerias, de outras prestadoras de serviços particulares, como Santa Casa, Unimed, que isso é uma outra discussão. Mas dentro desse planejamento, principalmente da questão do Instituto, que é uma preocupação também desta casa, como que está sendo discutida essa questão? Então, aí, vereador, são duas, assim, a necessidade da separação, previdência e saúde. A ideia sempre foi delinear em duas autarquias isoladas, para que não haja nenhum risco de conflito ou misturas, que não é permitido mais. Está em andamento acelerado, agora mais ainda, o prefeito César bastante preocupado também já de efetivar logo isso, né, e transferir os recursos da Previdência para aquilo que tem que ser mesmo, apesar que hoje todos os recursos que lá estão hoje na Caixa já estão blindados e separados. Essa palavra blindado é muito estranha, né? Mas é muito usual, né? Mas separado já por um fim específico, e a parte de saúde também. A ideia é que isso aconteça rápido, né? Para que as duas autarquias possam ter vida própria e o servidor tenha a chance de enxergar perfeitamente essas coisas separadas. Quanto à pressão da saúde, ainda para o poder aquisitivo que a gente tem no poder público, que os aumentos salariais não são como a iniciativa privada. A gente não tem os recursos de ingresso, é só por concurso, portanto é tudo uma questão muito mais burocrática. A retroalimentação do sistema na área de saúde, ainda, ao meu ver, como técnico, ainda acho que a melhor saída ainda é a autogestão, né? Eu não enxergo a extinção de nada disso, né? É claro que a gente fala, a oportunidade de planos de saúde
Maravilha, mas que a gente precisa observar a questão da sinistralidade que eu falei agora há pouco, a pressão de um grupo. Lembrando que a gente precisa desenhar a curva média de idade, para saber exatamente o potencial de utilização de um plano. Né? Se eu tenho uma média de idade muito alta, é óbvio que a gente vai ter, talvez, uma utilização maior e vai pressionar a sinistralidade. E mais caro. E mais caro, sem dúvida. Agora, na autogestão, eu volto a insistir, eu acho que a gente tem condição de potencializar um controle e gestão para melhorar, e aí o servidor também tem que ser chamado para entender, mostrar e veja, você quer alguma coisa melhor? Eu fui chamado até no outro. Tem que aumentar, talvez, a sua participação. Não é? Olha, eu participo mais, porque é meu interesse, é a saúde da minha família, a minha saúde, eu participo mais, dentro das minhas possibilidades. Beleza, claro. Né? Quando a gente fala de percentual de salário, mas aumente. E aí o poder público junto com o parceiro. Eu acho que é uma grande saída, viu, vereador? Mais alguém? Vereador Ronaldo? Vereador Jair? Bom, secretário, eu acho que dentro das dúvidas, que eram poucas, né? Eu acho que mais a questão da Caixa mesmo, que um assunto relevante, né? Até porque a explanação foi muito interessante. Você poderia até passar isso para o secretário de Saúde, que seja dessa forma, que eu cobro muito isso. O que a gente precisa é de números que a gente entende com mais facilidade, que é a população, que é o entendimento da população. Então, eu acho que a explanação foi bem satisfatória e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. Não tenho dúvida do seu potencial e da sua competência. E, sendo assim, então, esta presidência agradece a presença de todos que entenderam a presente convocação, informa-os que os munícipes poderão encaminhar sugestões de emendas à LDO para a divisão legislativa da Câmara Municipal de Cubatão, no prazo de 10 dias, a contar desta data. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência. Muito obrigado a todos. Terminou neste exato momento aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Eu estou ao lado do secretário Wilney José Fraga, secretário de Planejamento, que mais uma vez compareceu a esta audiência, dando explicações aos vereadores e também à população. Importante isso, já tinha acontecido da Prefeitura e agora aqui no Legislativo, né, secretário? Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington. É uma satisfação imensa estar nessa casa. Você sempre sabe que a real representação do povo está aqui, né? Imediato, o colegiado. Mas trazer os números da LDO e as previsões de metas e objetivos que a gente pretende para o exercício de 26 é bastante significativo e necessário. Mas também trazer aquilo que a população tem de anseios, como um orçamento
participativo junto na LDO, mostrando o que a população mais necessita, o que ela realmente entende como importante. Agora, são várias pastas de extrema importância, todas elas são saúde e educação, mas desse orçamento participativo, o que chamou a atenção foi a participação com relação à segurança pública. Perfeitamente, foi até surpreendente para a gente, né? Ela ficou em primeiro lugar. Né? Das 1.120 pessoas que votaram, 21% escolheu segurança pública. A gente entende que é um momento que não só Cubatão, mas o país passa, né, de uma certa insegurança, e acho que Cubatão, inclusive, está no caminho correto, aumentando a vigilância, aumentando a possibilidade de colocação das câmeras em todos os locais, para ajudar na questão preventiva. Então, a gente está seguindo o caminho correto. Agora, o vereador Alessandro Oliveira usou a palavra e falando que tem conversado com o prefeito César Nascimento também com relação a isso. Existe esta preocupação também do executivo, o senhor como secretário de planejamento, tem esse olho também voltado para a segurança pública, secretário? Sim, tanto que o orçamento da segurança vem numa ascendência necessária, né? Então, aumentando-se os investimentos, o governo tem muita preocupação com isso, aumentar os investimentos na segurança e trazer mais recursos para que a gente possa implementar essa política. Essa audiência pública sempre de extrema importância, toda vez que for convocado, estará presente? Com certeza, é uma satisfação enorme. A gente tem a obrigação de estar trazendo para a população tudo que ela precisa de informação. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Muito bem, está aí a participação do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cubatão, Wilney José Fraga, conversando conosco aqui no término da audiência pública da LDO, realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou, mais uma vez os nossos sinceros agradecimentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.